Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Venho aqui deixar uma reflexão para vocês. Eu não sei como você se encontra hoje, o que você tem passado. Ei, mas sabe de uma coisa? Eu conheço alguém lá no céu, que ele está pronto a ouvir o teu clamor, a tua oração. Eu não posso fazer nada por você. Mas o Senhor, Ele pode fazer algo extraordinário na tua vida. Eu não sei o que aconteceu durante o teu dia inteiro. Eu não sei quantos gigantes você teve que matar. Eu não sei se é este vírus invisível a qual a gente não pode abraçar. A qual a gente não pode chegar perto das pessoas. Mas deixa eu ser boca de Deus para a tua vida. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, que tem como tema o vaso do oleiro, a importância de um povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem ao seu olhar. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fizeste o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra a nação e contra um reino, para arrancar e para derribar, se tal nação se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que ele faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, e eis que estou forjando o mal contra vós, e o projeto de um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um dos seus maus caminhos, melhorarei os vossos caminhos e as vossas ações. Mas lhe dizem: não há esperança, porque a nossa imaginação andaremos e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Porquanto, assim diz o Senhor, perguntei agora entre os gentios: quem ouviu tal coisa? Coisa muito honrada fez virgens a Israel. Porventura deixasse as 9 do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixasse as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim e queimado o incenso e a vaidade, e fizeram tropeçar seus caminhos em veredas antigas. O que podemos entender com esta palavra? Quando o profeta Jeremias, Deus ordena o profeta Jeremias a falar ao povo. Se nós vamos voltar para o capítulo 1 do profeta Jeremias, o profeta Jeremias vai dizer: Senhor, eis que eu não sei falar, pois sou apenas uma criança. Só que nós também vamos andar mais adiante sobre Jeremias: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. E onde eu te colocar também, tu irás, não temas. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, diz assim, no versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre,
eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e onde eu te colocar, tu dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. O vaso e o oleiro. Antes de um vaso de barro, ele ir para um comércio, existe um processo. Mas, irmã Samara, qual este processo? O barro, por si só, ele é um simples barro sem valor nenhum. Mas como assim? Ele é um simples barro sem valor nenhum. O que o Senhor está querendo falar aqui nesta palavra? Antes do barro, ele ser transformado em um vaso, dele ir passar pelo fogo, dele passar pelo tempo que ele fica nas prateleiras, esperando que esse tempo chegue a sua vez de ser vendido, existe um processo. O que esse barro está simbolizando nas nossas vidas? Nós somos o barro. E quem é o vaso? É o Senhor. Nós somos o barro nas mãos do oleiro. O Senhor é o oleiro, que vai moldar o vaso conforme Ele quer. E assim, se nós não tivermos na vontade que o Senhor Ele quer, Ele quebra o barro e refaz quantas vezes Ele quiser na minha e na tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre o barro. O barro, ele é uma massa muito mole e muito delicada de fazer. Quando o oleiro ele vai moldando o barro, ele vai moldando, mas se na hora que estiver moldando quebrar uma parte, o oleiro, ele desmancha o que ele estava fazendo e começa a fazer dele outro vaso. Mas são 4 tópicos que eu quero te falar aqui nesta noite. O vaso, ele é muito lindo. Mas ninguém sabe o processo que aquele vaso passou até chegar àquela prateleira. Ou passar um tempo empoeirado, levando poeira, até que chegue uma determinada pessoa para que o possa comprar. O barro, ele é um simples barro, assim como pegar uma terra, molhar e começar a moldar. Só que a diferença da terra para o barro, a terra ela é mais fácil de cair. O barro não, o barro é um pouco mais difícil de cair com a tempestade. Vamos te falar o processo até que o vaso chegue ao ponto. Primeiro, o oleiro, ele vai moldar o vaso na olaria. A olaria de Deus. Dói um pouco. Mas deixa eu te falar que no final deste processo todo você vai entender. O barro, ele primeiro vai para a olaria, vai para as mãos do oleiro. E o oleiro, ele começa a moldar o vaso. Depois que o oleiro, ele molda o vaso, ele vai para o sol para secar um pouco. Depois que ele vem do sol, ele vai para o fogo. Mas para que para o fogo? Para queimar o vaso. Para ter mais resistência, para que ele possa suportar água, para que ele possa suportar o vinho, para que ele possa suportar a cerveja. Para que ele possa suportar as coisas, ele não possa se quebrar. Primeiro ele vai para o sol, recapitulando. Depois que o oleiro, ele pega o barro, onde fica o barro, ele vai moldar o barro. Primeiro ponto. Depois que ele molda o barro, segundo ponto, ele vai para o sol. Mas por que ele vai para o sol? Para poder secar o barro naquela forma. Depois que ele seca, ele vai para o fogo. Para poder queimar o barro na sua perfeição, na forma que ele já está, para não correr o risco de quebrar.
Depois que ele sai do fogo, ele vai ser lixado, moldado. No que você vai, aqui digamos que é um barro, você vai lixando. O oleiro, ele tem uma técnica que ele deita o vaso nesta posição e pega uma lixa e vai lixando o barro para poder tirar as imperfeições que fica. Ele vai moldando o barro na lixa depois que ele sai do fogo. Primeiro, ele vai ser moldado pelo oleiro. Segundo, ele vai para o sol para poder secar. Terceiro ponto, ele vai para o fogo para ser queimado. Depois que ele sai do fogo, ele vai ser lixado, moldado. Muitas vezes, essa lixa que o Senhor passa na nossa vida, que o Senhor vai nos moldando, muitas vezes a gente quer sair do caminho, muitas vezes nós queremos deixar a nossa trajetória. Ei, mas não sai do propósito de Deus. Porque o oleiro, ele está nos moldando para um lindo propósito, para um lindo chamado. Eu não conheço a sua vida, muito menos como você está. Mas eu conheço alguém que ele pega o barro, molda, se quebra se precisar. Ele faz da forma que ele quer, porque ele é Deus. Depois que ele passa pelo lixamento, ele vai para a prateleira. E aí é que vai longos meses, anos. Às vezes o Senhor nos fez uma promessa que iria nos levar às nações, iria nos entregar um passaporte nas nossas mãos. Olha que maravilha. Quando o Senhor fala, está falado. Mas para que isso venha acontecer, existe um tempo, um propósito, uma hora determinada. Não é como a gente quer, mas é assim como Ele quer fazer na minha e na tua vida. Depois que ele vai para a prateleira, ele passa por um processo. Muitas pessoas chegam lá, olham, não quero ele, porque às vezes encontram um defeito. Ou uma imperfeição. Ele passa vários longos meses ou dias, ou anos até que ele possa ser comprado. E quando ele é comprado, se cumpre todas as promessas que o Senhor, ele fez. Por isso que o Senhor, ele disse assim: não poderei eu fazer de vós como fizeste o oleiro, ó casa de Israel. Assim somos nós, na mão do Senhor, somos um barro na mão do oleiro. Quem é o oleiro? É o Senhor. O Senhor, ele é o oleiro, ele vai nos moldando a cada dia. E se a gente não tiver da forma que ele quer, o Senhor, ele nos quebra e nos refaz conforme ele quer, conforme ele bem entender fazer a nossa vida. Porque a nossa vida, o nosso domínio está nas mãos dele. Muitas vezes a gente quer ir por um caminho, o Senhor quer que a gente vá por outro. Mas entenda o processo. Entenda a chamada. Por isso que eu estou deixando esse capítulo para você. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Em diante fala sobre o vaso e o oleiro e a sua importância. Entenda o que o Senhor ele quer para a tua vida. Não julgue o tempo, não julgue tudo que está acontecendo. Ei, para. Aprenda a passar pelo processo. Muitas vezes a gente é obrigado a ficar calado para ver o que o Senhor ele vai fazer na minha e na tua vida. Ei, não se preocupa, porque quando a minha vitória, a tua vitória chegar, todo mundo que estiver perto vai ter que ver. Mesmo que só dê uma olhadinha, mas passou, viu o propósito de Deus na sua vida. Não, eu não vou passar por aquela rua, mas quando se cumprir a promessa na tua vida, vai ter que passar de perto para ver, porque vai ser legível o que Deus ele vai fazer na tua vida. Não vou passar naquela, mas dê uma olhadinha, já teve que contemplar o que o Senhor fez na tua vida. Recebe essa palavra no nome de Jesus.